a maneira como o escotismo católico se organiza, ela já é explicativa como é que o escotismo funciona, certo? Como eu disse antes aqui, ó, esse modelo francês do escotismo, ele é explicativo, ele tem conteúdo, ele é desenvolvido, ele é pensado, ele é inteligente, ele é realmente bastante elucidativo, assim, das coisas, né? Por exemplo, o escotismo quer formar bons cidadãos, boas cidadãs, filhos e filhas da igreja, certo? Agora, como é que ele faz isso? Ele faz isso dando responsabilidades reais para, vamos dizer lá, para a criança e para o adolescente. É uma responsabilidade real que ele dá. Primeira coisa, o escotismo abarca a vida toda da pessoa. Por exemplo, vamos dizer assim, o escoteiro acampa. Eu digo, não, mas aqui na paróquia eu já tenho uma campus. Por que eu quero escoteiros têm acampos aqui na paróquia? Bom, o acampus se reúne 1 ou 2 por ano para acampar, fazer suas atividades, belo do movimento, atividades lá, e volta e só vai ter o outro acampus no outro ano. O escotismo não é isso. O escotismo ele envolve toda a vida toda, envolve a pessoa entra para dentro do escotismo, passa a viver como escoteiro, é uma verdadeira tribo, como o pessoal diz hoje em dia, é uma tribo, né? Tem seus sinais, tem suas tradições, né? E ela aproveita isso, essa condição que o jovem tem de se aglutinar, né? Para dar responsabilidade para eles. Responsabilidades são reais, não é um jogo de empresas, né? Não é um jogo de banco imobiliário que se eu perdi 10 mil aqui, é um joguinho. Não é assim. É responsabilidade real mesmo. Como é que funciona isso? As crianças e adolescentes são divididas em patrulhas. Essa patrulha, que são um grupinho de 6 a 8, é, para nós, no escotismo católico, aí começam outras diferenças, tá? Ela é a unidade pedagógica do escotismo. É ali que acontece o escotismo, não é na tropa toda. É naquele grupinho. Os pequenos grupos. Esse pequeno grupo aí, o Jacques Sivan, o padre Jacques Sivan, teve uma sacada dele aí que para o escotismo católico, a partir do padre Jacques Sivan, a patrulha é uma comunidade de fé. Eles se reúnem para fazer as atividades escoteiras, para rezar, né, para fazer... É toda uma comunidade de fé. E ali naquela patrulha, eles têm várias funções, né? O escotismo se faz no campo, a gente acampa muito, né? Vai para fora acampar. Então, na patrulha tem o chefe da patrulha, né? É chefe do escotismo católico, o menino que está lá, ele não é eleito pela patrulha, ele está dentro de uma hierarquia, depois nós vamos chegar... um detalhe importante que a gente tem que conversar sobre isso, tá? Que é outra diferença fantástica que tem. Esse chefe de patrulha, então ele é o responsável pela patrulha. Tudo que acontece com a patrulha é a responsabilidade dele, né? Ele delega a autoridade dele para os outros elementos da patrulha, mas não a responsabilidade dele. Aí a gente começa a educar a criança a ter a responsabilidade. Então, tem alguém que faz o fogo, que é o foguista, tem a pessoa que junta, faz a água para fazer a comida, tem o cozinheiro. Cada um tem a sua função. Cada um tem uma função. Tem o tesoureiro, tem o garçom, né? Certo? Só que cada função dessa é a responsabilidade de um menino, de uma criança, que é o chefe da patrulha, que ele aprende a delegar. Né, que normalmente é o mais velho entre os meninos. É o mais velho, mais velho. Então, esse líder, ele vai estar ensinando para os pequenos como tem que ser feito. Né? E ele também vai aprender, daí entra também uma coisa nova chamada alta patrulha, ou seja, os líderes, né, os chefes das patrulhas eventualmente se reúnem, né, periodicamente se reúnem para aprender com os mais velhos, né, com os adultos, né, não só a parte técnica, mas a formação do caráter, a espiritualidade, para que depois eles possam levar para os menores. Partilhar com os outros menores. E os pequenos vão vendo nos maiores, e os maiores vão assumindo esses cargos, né, e se errou, aprende a fazer certo. Né, então cria-se justamente um elo bastante forte. Que vai se levar para a vida inteira, né, quer dizer, essas amizades. E aí que é real. Num acampamento, por exemplo. Vamos falar, o que eu estou falando aqui é em tese, tá? Isso não acontece, tá? Não precisa se assustar. Isso não vai acontecer. Mas alguém pode pensar. Bom, então eu coloquei meu filho lá numa patrulha escoteira, eles foram acampar e queimaram arroz. E aí, bom, queimou arroz, ninguém come. Queimou arroz, queimou a comida, né? Quem é o responsável por isso? É o chefe da patrulha. Mas não precisa se preocupar com isso, que o método é bem desenvolvido, ninguém vai acampar com crianças que possam queimar o arroz, né? Nós também, os adultos, temos que nos precaver que tem toda uma responsabilidade civil e criminal em cima da gente. Ninguém vai fazer loucura com o filho dos outros. Sim, são crianças, isso né? Tudo é controlado. As situações são controladas, são situações reais, a responsabilidade deles é real,
Mas são situações controladas, não são qualquer coisa. Vamos lá, se deu, deu, se não deu, não deu. Não é assim, certo? Mas é assim que funciona. É assim que o escotismo ensina. É assim que funciona a espiritualidade no escotismo. Qual é a espiritualidade do escotismo? O escotismo tem toda uma espiritualidade que é o serviço ao outro, é ver Cristo no outro. Isso começa na patrulha. Se eu não cumprir bem minha tarefa na patrulha, pensando nos outros, minha patrulha vai fracassar. Era isso que eu estava pensando agora, quando dissesse que cada um tinha uma função, eu fiquei pensando nisso. Então quer dizer que se eu não fizer bem a minha parte, eu não estou prejudicando a mim, mas a todo um grupo. Todo mundo. Então isso vai fazer com que eu tenha a responsabilidade de fazer bem aquela... E é real. Os acampamentos, as atividades são competitivas, a gente reúne vários patrulhas na tropa, para que elas possam enxergar, que uma patrulha enxergar o que a outra está fazendo, como é que aquela cresceu, como é que a minha não cresceu, e é competitivo. Vale ponto, é pontuado. Já foi dito que fazemos acampamentos, então uma característica no escoteiro é atividades ao ar livre. Sim. Então, uma população que está, digamos, bastante urbanizada, né? E com poucas opções, digamos, né, de ter contato com a natureza, então vai ser uma oportunidade de ele, né, voltarmos a vivenciarmos esse ambiente saudável, né, convivência com a natureza. Né? Ao mesmo tempo que dentro da patrulha existe uma cooperação, entre as patrulhas vai ter uma competição. Então estimula dentro de um jogo, ou do grande jogo que se estabelece entre as patrulhas, né, o esforço, né, dedicação, né, todos estarem imbuídos da responsabilidade, não pensar simplesmente, é o chefe de patrulha que se nós perdermos, né, vai ser... A culpa é dele. Né, estão todos no mesmo barco. Amanhã pra ser